Trump Media, empresa do presidente norte-americano, contra o ministro Alexandre de Moraes. Outra empresa dos Estados Unidos, a plataforma Rumble, também acionou Alexandre de Moraes na justiça. As duas empresas pedem que o ministro seja responsabilizado por supostas censuras que teria cometido contra companhias e cidadãos norte-americanos. Esse é mais um capítulo da crise entre o governo Donald Trump e o Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes dessa decisão da AGU é o nosso repórter Pedro Teixeira, que fala com a gente direto de Brasília. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O advogado-geral da União, Jorge Messias, acionou o escritório da AGU nos Estados Unidos para que a pasta pudesse acompanhar estas ações que estão tramitando na Justiça Americana, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Depois deste acompanhamento, o governo brasileiro deve definir qual medida será tomada pelas autoridades brasileiras. Este é um primeiro movimento judicial e com envolvimento do governo brasileiro no sentido de acompanhar estas mobilizações, estes pedidos que estão sendo feitos nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. O entendimento do governo brasileiro é que esta mobilização fere a soberania nacional e atinge também a independência do judiciário brasileiro. Muito por conta disso, a AGU fará este acompanhamento. Interlocutores da Advocacia Geral da União e do Supremo veem a ação como uma resposta ao avanço do julgamento com relação à regulamentação das redes sociais. A gente teve mais duas sessões para discutir este assunto no STF nesta semana. A petição inicial feita pelas empresas Rumble e também pelo grupo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Moraes violou a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao emitir ordens secretas de censura extraterritorial contra usuários e plataformas sediadas em território americano. Nós, da CNN, entramos em contato com o STF para que ele também pudesse se manifestar, tanto sobre esta mobilização feita pela AGU, como também sobre este processo que está tramitando nos Estados Unidos, mas até agora o STF não se manifestou. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente direto de Brasília. Eu converso agora com os nossos analistas de política, Caio Junqueira e Jussara Soares, lá no nosso estúdio em São Paulo. Caio, eu começo com você. Qual é a chance disso realmente crescer e virar uma situação sensível para a diplomacia entre os dois países, Caio? Bom, vamos lá, Márcio. Boa noite a Jussara, boa noite a todos. Márcio, tem uma cronologia, né? Eu não pegaria esse episódio, nós subimos essa informação hoje, 7 da manhã, no site da CNN, eu não pegaria esse episódio de uma maneira isolada. Eu conversaria este episódio de hoje, iria primeiro 2 semanas atrás, com a declaração do Marco Rubio, dizendo, secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo que sim, os Estados Unidos analisam uma eventual sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Conectaria esse episódio de 2 semanas atrás com o da semana passada. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandando uma carta ao Alexandre de Moraes e ao governo brasileiro, detalhando ali todas as supostas ilegalidades, o que eles consideram ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes, e colocaria, claro, com esse episódio de hoje. Daí a empresa do presidente da República, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acionando na justiça, pedindo uma indenização pecuniária contra o ministro Alexandre de Moraes. Já passou da hora de tentar algum tipo de solução, mas é uma solução muito complexa. Por quê? Porque as sanções ainda não vieram, as sanções que o Marco Rubio sinalizou e também que o Departamento de Justiça sugeriu que o Alexandre de Moraes tomará essas sanções, elas não aconteceram ainda. E, por fim, a ação de hoje, ela foi protocolada hoje, não houve ainda um pedido de liminar, mas a Justiça americana tramita muito mais rápido. Na verdade, foi um adendo a uma outra ação da Rumble, agora com a Trump Media, e pode ali ter uma decisão jurídica, sim.
é uma solução difícil, tanto que há uma divisão em Brasília quanto a qual solução tomar. Se toma uma solução política, com declarações, por exemplo, que o presidente Lula já fez em relação aos Estados Unidos, a essa ofensiva contra o Alexandre de Moraes, ou uma solução diplomática, que é o que Itamaraty vem tentando construir com muita dificuldade, porque há muita dificuldade do governo brasileiro, do presidente Lula, de se relacionar com a atual gestão da Casa Branca. Há incongruência de ideias, há divergências de ideias, há embates, há uma aliança do trumpismo com o bolsonarismo, que é o principal movimento de oposição ao presidente Lula aqui. Há uma leitura também aqui dentro do Brasil de que o ministro Alexandre de Moraes, que o Supremo Tribunal Federal tem uma aliança política junto com o governo Lula III, ou seja, não é uma situação simples. O que os profissionais da diplomacia vêm defendendo, o Palácio Itamaraty, aguardemos, vamos aguardar para, se concretizar, seja uma decisão judicial da jurisdição americana contra o ministro Alexandre de Moraes, seja uma sanção administrativa da Casa Branca contra o ministro Alexandre de Moraes, aí sim agir. Mas vamos reconhecer, Márcio Gomes, que não se trata de uma situação tão simples. É uma situação que ela envolve política, envolve ideologia, sim, envolve um cruzamento, uma aliança, né, um alinhamento do trumpismo com o bolsonarismo, mas envolve também questões jurídicas, a leitura que o direito norte-americano tem de liberdade de expressão, muito mais amplo e aberto do que a leitura e a interpretação que a justiça brasileira, que o direito brasileiro tem sobre liberdade de expressão, um conceito muito mais restrito. Não é simples, Márcio Gomes, mas para te responder, depois de falar tudo isso, sim, tende a escalar e tende a piorar essa relação com possíveis impactos, inclusive, até nas relações comerciais entre os dois países. E aí, Jussara, boa noite para você. A Advocacia Geral da União está monitorando o processo, tudo que acontece, todos os movimentos lá nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. E aí eu te pergunto, então, qual é a percepção até agora sobre os efeitos dessa ofensiva que são contra o ministro, mas acabam atingindo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal como um todo?